Olá, galera, tudo bem? Evandro aqui de volta, trazendo conteúdo valioso para vocês. E hoje trago um tema muito importante que muitos não pensam em utilizar ou não pensam em, como o nome próprio fala, né, inovar. Até porque inovar nunca ficou tão fácil. Eu falo isso por causa das ferramentas que hoje em dia a gente consegue encontrar para facilitar algo que a gente queira inovar, queira melhorar, ou algo do tipo. E nesse vídeo vocês vão descobrir como acompanhar tendências e tecnologias relevantes para se destacar com a inovação. Prazer, para quem não me conhece, sou Evandro Silva, desenvolvedor, freelancer e sócio da Suspiro. Eu tenho mais de 4 anos de experiência como desenvolvedor full stack, tanto web quanto mobile, desktop também, e possuo mais de 2 anos de experiência como lecionador. Sou criador de conteúdo, é, trabalho com estratégias de tráfego e, como eu mesmo falei, sou desenvolvedor. Eu possuo uma gama de experiência em algumas linguagens, como Python, Node.js, PHP, então Java também. Então, eu tenho alguns conhecimentos em algumas linguagens de programação, que hoje mais eu estou focado na linguagem Python, trabalhando com o framework de Django e Flask. Às vezes trabalho com Fast API e vai de acordo com a necessidade dos projetos, dos serviços que eu presto. Eu vou escolhendo qual tecnologia eu acho melhor, qual linguagem, ou qual framework eu queira trabalhar. Então, prazer, Evandro. E uma pergunta que vocês podem estar se fazendo: por que você está aqui? Por que você está neste vídeo? O que este vídeo vai te agregar? O que é que ele vai te trazer de conhecimento que possa ser importante, que você não encontrou em nenhum lugar da internet, ou que você não encontrou na sua faculdade, ou no seu curso técnico? Então, são o que eu vou demonstrar para vocês, o que eu vou tentar, o que eu vou ensinar para vocês hoje, é algo que normalmente eles não visam demonstrar em faculdade, curso técnico, e muitas das vezes na internet muitos não falam sobre isso. E neste vídeo você vai aprender ferramentas práticas para acompanhar tendências e transformar ideias em inovações. Até porque muitas das vezes, ainda mais nós como programadores, desenvolvedores, profissionais de TI, a gente pensa sempre em inovação. Toda tarefa que a gente faz, algum serviço que a gente faz, a gente visa, a gente pensa em como melhorar ela, como deixar aquela tarefa ou aquele serviço automatizado, melhorando tanto o nosso serviço, né? Deixando ele no automático, aí a gente tem uma economia de tempo naquele serviço, como pode também melhorar uma funcionalidade, melhorar uma lógica, uma regra de negócio e dependendo também até a própria inovação. Por exemplo, tem pessoas que criam plataformas de encurtação de links. Então, isso é uma inovação. Por mais que você pense assim, pô, eu não tenho uma necessidade assim grande de fazer isso. Mas outra pessoa enxergou e viu que tinha público para aquela necessidade. Da mesma forma que teve gente que inovou criando uma empresa de vendas de gelo no copo. Então, é algo que você nunca imaginaria de inovar, de vender, de tentar vender, e uma pessoa pensou e vendeu. Então, a inovação é algo que, tipo assim, é algo que pode agregar muito no seu trabalho e na sua vida, pois com a inovação você pode melhorar a sua vida em si. Por exemplo, vamos supor, adicionar uma câmera, automatizar alguns vídeos para que você queira subir no YouTube, ou então
você criar uma plataforma, um código para você de escolhas de filmes aleatórios para você assistir com a sua esposa, com a sua namorada, ou vice-versa, né, com o seu namorado, com o seu esposo. Então, é algo que você pode conseguir com a inovação, com programação em si. Aí você pode estar se perguntando qual é o impacto das tendências, né? O que você sai perdendo ou o que você sai ganhando com isso. E eu trago para vocês hoje um exemplo básico, né? Um exemplo de empresas que as que usaram, né, a inovação e outras que preferiram não inovar. E o que ocorreu, né, com as duas ao longo do caminho. E um dos exemplos que eu trouxe foi empresas que não se adaptaram às novas tecnologias, como a Blockbuster, versus empresas inovadoras, como a Netflix e a Amazon. Então, você pode estar se perguntando o que foi que a Netflix e a Amazon fez que a Blockbuster não fez, ou então pode estar se perguntando o que era ou o que é a Blockbuster, né? Caso vocês não saibam. Então, beleza, eu vou dar uma explicação bem rápida, né, sobre o que ocorreu com essas empresas para vocês entenderem qual é o impacto que causa você inovando e você não inovando. Então, o caso das empresas, né, que não se adaptaram a novas tecnologias, como a Bluester, a Bluester, ela dominava o mercado de aluguel de DVDs, mas ela subestimou o potencial do streaming e a conveniência das assinaturas digitais. E quando a Netflix surgiu, oferecendo aluguel por correio e depois streaming, a Blockbuster não deu a devida atenção à mudança de comportamento do consumidor. No caso, eles acharam que aquilo ali ia ser passageiro. Eles resistiram à mudança. Então eles pensaram, isso daí não vai para frente. Como a gente já está grande, né? Como eles já dominavam o mercado, eles achavam que o DVD não iam parar de existir. A galera ia continuar utilizando, ia continuar em alta o mercado de aluguel de DVDs. Então eles preferiram não dar bola para isso, não dar bola para algo que a Netflix enxergou que poderia alavancar o que eles não conseguiram enxergar. E o que a gente pode definir o que ocorreu com a Blockbuster foi mais uma falta de visão estratégica. Em 2000, a Netflix ofereceu vender sua empresa, a Blockbuster, por apenas 50 milhões de dólares, se eu não me engano. E a proposta foi rejeitada porque a Blockbuster não enxergou o valor no mercado de negócios da Netflix. E poucos anos depois, a Netflix se tornou líder no setor de entretenimento, enquanto a Blockbuster declarou falência em 2010. Então, você vê que a quantidade de tempo realmente foi grande, foi depois de 10 anos, mas se você for reparar, eles poderiam agora estar em alta como a Netflix está. Mas não, eles acharam que não iam para frente. E por eles não ter tido essa visão estratégica, eles acabaram não só perdendo uma proposta muito boa, como também faliram. Então, o que eu quero demonstrar a vocês é que, às vezes, a gente não consegue ter uma renda maior ou consegue aumentar a nossa renda, ter um ganho financeiro a mais, por estar naquela mesmice, ou então fazendo algo que todo mundo faz. Não estou dizendo que você tem que parar de fazer, mas eu estou dizendo, você já pensou em inovar, achar uma forma melhor de prestar aquele serviço que você está prestando para não só conseguir aumentar o valor daquele serviço, mas conseguir ter mais clientes para aquele seu serviço? Porque com isso você consegue aumentar a sua renda também e conseguindo ter um impacto financeiro, né?
um aumento financeiro gigante, com apenas uma mudança, né, de visão estratégica. Em vez, por exemplo, se todo mundo está desenvolvendo um site de portfólio, então um website de portfólio, só que todo mundo utiliza programação, né? Python, então eles vão hard code. Só que aí leva tempo. A gente mesmo sabe que leva tempo para criar o design do portfólio, ver se a pessoa gosta, e depois que a pessoa gostar, e fazer todo o desenvolvimento, dependendo do seu conhecimento, né, da sua experiência, leva em média de 3 a 1 semana para poder desenvolver o portfólio. E se você tivesse querendo inovar para poder conseguir diminuir esse tempo de desenvolvimento, para poder conseguir mais clientes, você poderia trabalhar, por exemplo, com no code. No code você consegue, em vez de levar de 3 a 1 semana, você consegue levar de 1 a 3 dias, por exemplo. Então, vamos supor, se você leva 1 semana desenvolvendo um website, você em um mês faria 4. E você trabalhando com no code, né, tendo essa inovação, utilizando essas tendências no momento, você levando 3 dias, você em vez de 4 faria 10, por exemplo. A gente contabilizando com o mês de sendo 30 dias. Então você faria em vez de 4, 10. E se cada portfólio você cobra 1.000 pelo desenvolvimento, então em vez de 4.000 no mês, você teria 10.000, aumentando 6.000 de renda na sua finança. Então, é só você pensar em algo que, tipo assim, você está fazendo, que todo mundo faz, e pensar em algo que, tipo assim, você poderia melhorar que a pessoa não está fazendo. Então, às vezes, uma simples mudança, você consegue ter um ganho maior. Até porque eu não falei para você mudar de serviço ou mudar, como eu posso dizer, de como captar o cliente ou de como conquistar o cliente. Eu apenas é, falei uma forma de você desenvolver o seu serviço. No caso, uma forma onde o serviço continuaria o mesmo, porém você teria uma qualidade igual, né? Só que um tempo menor. Fora que a manutenção também chega a ser mais simples. Então, é uma das coisas que dá para você fazer. E fora isso, né, teve a Blockbuster, ela negligenciou as novas tecnologias, no caso. Ela manteve seu foco em lojas físicas, enquanto a Netflix investiu no streaming, antecipando o futuro da distribuição de conteúdo. Como eu falei, ela não conseguiu ter a devida visão estratégica para poder conseguir inovar, para poder conseguir se manter no mercado de entretenimento. Aí você pode estar se perguntando também, né, por que a Netflix e a Amazon prosperaram? Eles prosperaram porque eles estão em inovação constante. A Netflix adotou rapidamente o streaming e continuou inovando com produtos originais, como a The Crown e alguns filmes, né, e séries que eles produziram. Então, eles não pensaram em só disponibilizar filmes e séries de outras distribuidoras, né? Eles pensaram em criar o próprio deles. Então, eles inovaram nessa parte, conseguindo ter um faturamento maior. Porque, querendo ou não, você pegando de outros, né, para disponibilizar na sua plataforma, você paga uma porcentagem para eles. E você fazendo algo totalmente seu, toda a porcentagem é sua, você não precisa dividir com ninguém. Então, essa foi uma sacada inteligente da Netflix. Já a Amazon, ela expandiu seu modelo de negócio, oferecendo não só comércio eletrônico, mas também serviços como a Amazon Web Services, que é a mais conhecida como AWS, que se tornaram essenciais para a infraestrutura tecnológica global. Então, com a Amazon, ela não pensou em só vender produtos. Então, ela já foi mais além. Então, ela foi para a área da tecnologia. Então, ela achou uma forma de inovar.
Fora que ainda a Amazon ela também tem a sua própria plataforma de streaming, né? Tem a Amazon Prime. Então, se você for reparar, ela não só ficou só no comércio eletrônico, ela expandiu os horizontes dela para outros tipos de serviço e continuar crescendo no mercado. E você pode estar se perguntando qual foi o foco no cliente. Ambas as empresas priorizaram a experiência do cliente, entendendo e antecipando suas necessidades, que é algo que a gente tem que pensar em fazer. A gente tem que priorizar a experiência do cliente, como é que será a experiência do cliente no nosso serviço ou no nosso produto, entender como é que funciona e antecipar as necessidades dele. Por exemplo, se no sistema o cliente ele precisa ter uma funcionalidade de resetar a senha, se você vê que é uma questão que o cliente vai querer utilizar, porque ele muitos são esquecidos, então você antecipando isso já é melhor do que o cliente ter que ficar ligando toda semana para você, né, pedindo suporte para poder resetar a senha do produto. Então, você tendo essa funcionalidade, você diminuiria o suporte técnico, de ter que ficar sempre oferecendo aquele serviço de suporte para poder só alterar a senha, sendo que você poderia ter adicionado isso no seu produto. Então, é algo que você tem que pensar, né? E antecipar as necessidades dele. Logo, você consegue não só dar credibilidade no serviço que você oferece, quanto também você consegue aumentar a sua renda com isso, porque logo você não perdendo o tempo, né, na parte de suporte, você consegue investir esse tempo em outras necessidades. Beleza. E umas adaptações a tendências é conhecer a importância das tecnologias emergentes, como a Big Data, inteligência artificial e computação em nuvem. E usar, né, essas ferramentas para tomar decisões informadas e escalar seus negócios. No caso, uma das maiores tendências que está no momento é a inteligência artificial. Então, se você pensar, pô, o que é que eu poderia fazer, ou o que eu poderia melhorar no meu serviço utilizando a inteligência artificial, que poderia me agregar, fazer com que eu dê mais credibilidade ao meu serviço ou ao meu produto, utilizando a inteligência artificial. Então, é algo que você pode parar para pensar e ver uma forma de conseguir é, gerar valor com o seu serviço ou com o seu produto. Aí você pode estar se perguntando também, né, o que são tendências. E deixando uma definição bem simples, tendências são sinais ou padrões emergentes que mostram para onde o mercado, a tecnologia ou o comportamento das pessoas está se direcionando. Por que elas importam? Elas ajudam a prever o futuro e a adaptar a estratégia antes que a mudança significativa aconteça. Um exemplo prático é o crescimento da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT ou o Gemini da Google. Mostram como a automação e a criação de conteúdo estão se tornando mais relevantes. Então, você vê como é que a inteligência artificial ela está crescendo. E um dos exemplos práticos, né, também que eu posso dar de uma tendência que está no momento é a questão do microsite. Você conseguindo criar um microsite próprio seu e ter uma renda rentável ainda maior do que ter apenas oferecendo um serviço, né, individual para um cliente ou para dois clientes trabalhando como freelancer. Você conseguindo achar uma dor, encontrando uma dor e conseguindo transformar essa dor em um microsite para poder oferecer, você consegue aumentar a sua renda dependendo bem mais do que o dobro do que você ganha. Então, se você parar para pensar, o que a inovação traz de benefícios,
são muito grandes. E as fontes confiáveis que a gente tem no momento para poder acompanhar as tendências, nada mais é que blogs, revistas e plataformas. A gente tem a TechCrunch, a Wired, LinkedIn e a Gartnet, sendo mais utilizado o LinkedIn, onde a gente tem todas essas informações, né? A gente tem projetos inovadores que normalmente a galera posta no LinkedIn, temos não só, como eu também falei, né, temos também como captar clientes, então o LinkedIn ele é uma ferramenta onde a gente consegue utilizar ele para diversas funcionalidades. Então, pode ser para acompanhar tendências, pode ser para captar cliente, pode ser para divulgar o nosso serviço ou o nosso produto, ou adquirir novos conhecimentos. Então, o LinkedIn serve para diversas necessidades que a gente possa possuir no momento. E o que a gente pode fazer também é ter uma rede de conexões, participar de eventos, grupos de discussão e conferências, ou participar de círculos de network digital, como o Discord, ou talvez o Slack, não sei qual vocês têm preferência de utilizar, mas você participando de eventos, ou até mesmo tem algumas séries que você pode parar para assistir, que pode te trazer ideias. Um dos exemplos que eu posso dar um bem conhecido é o Shark Tank, Shark Tank Brasil, que é uma das séries onde traz algumas pessoas que investem em serviços ou produtos inovadores. Então, ali você consegue ver algumas ideias e pessoas que não tiveram medo de se arriscar naquelas ideias, né, que elas tiveram, naquelas inovações. E muitas delas deram certo, muitas inovações deram certo, que se passaram pela lei. Então, dá para você analisar e ver se você consegue ter alguma ideia, ver o serviço, ou ver se no seu bairro você encontrou alguma dor que você acha que em outros bairros possa ter também, ou em ambiente familiar, no ambiente em amigos. Então você pode analisar, ver se enxerga uma dor e conseguir criar uma inovação ou inovar com aquilo que você já tem, mesmo que seja de uma forma simples. Não precisa ser algo gigante para você conseguir inovar. E como usar tendências para inovar? Como identificar o que é relevante para a sua área ou negócio? Até porque a gente não pode pegar tudo ou pegar qualquer coisa para inovar. A gente tem que saber se aquilo ali realmente é relevante, se aquilo realmente vai agregar valor à sociedade, os potenciais clientes, né, o público-alvo que você quer oferecer aquele serviço ou aquele produto. Uma das formas de você identificar, ver se aquela sua ideia, né, que você quer utilizar, quer desenvolver, se é relevante ou não, é pesquisa de mercado. E uma das tecnologias, uma das ferramentas que eu mais utilizo para poder fazer pesquisa de mercado é o ChatGPT, que é uma das formas de você conseguir ter bastante informação sobre aquela ideia que você tem no momento que você está pensando em desenvolver. Então você consegue verificar se realmente tem público, se o público é grande, se ali realmente é uma dor, você consegue melhorar aquela ideia que você teve. Então você consegue, digamos assim, descobrir muitas coisas até ter ideias novas baseadas naquela ideia anterior que você teve. Então você consegue transformar uma tendência em ideias, no caso. Você pode utilizar a técnica escape, substituir, combinar, adaptar, modificar e propor outros usos, eliminar e reorganizar. E assim sucessivamente. Por exemplo,
o exemplo que eu dei a vocês do portfólio utilizando o no-code, vocês estariam substituindo a forma como desenvolve, em vez de ser hard code para no-code, iria combinar o serviço que você já tinha com uma nova ferramenta e adaptar ela, modificar de acordo com a necessidade do cliente, fazer, propor alguns tipos de usos que você poderia adicionar nela. E caso não você veja que está demais, né, a funcionalidade, né, tem muitas funcionalidades que adicionam nela, você poderia eliminar e reorganizar. Então, é uma das formas que você pode transformar uma tendência em ideias e logo ela virá inovadora. E não só isso, que uma das outras formas, uma das melhores formas de você validar se aquela ideia é boa ou não, é de pro- protótipos rápidos. Você pode criar ferramentas simples para criar MVPs, que no caso seria um mínimo produto viável. Poderia utilizar o Figma, o Canvas, ou como eu falei, plataformas no Code. Então você poderia criar protótipos rápidos, no caso um MVP, e validar se aquela sua ideia realmente é boa, se realmente vai agregar valor, se realmente a galera vai gostar, né, daquela sua ideia, daquela sua ferramenta ou daquele serviço. E você testando, você consegue ter um feedback rápido com MVP, porque aí você não consegue, não vai gastar tempo, no caso gastar não, vou falar uma palavra melhor, investir, né? Você não vai investir tempo e dinheiro em uma ideia que a galera não gostou, ou em uma ferramenta que você achou que ia dar certo, né? Que a galera ia gostar e a galera não gostou. Então você tem um feedback rápido. E essa é a importância de um feedback rápido. No caso, a importância de você criar um MVP. Você consegue criar algo básico com um investimento baixo e se der certo, você cria o produto final, porque você sabe que aquilo ali vai só crescer. E se não der certo, você sabe que você não investiu tanto tempo e não investiu tanto dinheiro. Então, esse é o legal de você conseguir criar um MVP para poder testar logo a sua ideia, aquele protótipo que você fez. Aí, para você testar essas ideias, você pode utilizar alguns grupos que você tem, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, pode ser no Twitter também, mídias sociais para poder validar o conceito, validar se realmente essa sua ideia ela foi boa, foi atrativa, se você conseguiu gerar muitos clientes, né? Se você conseguiu trazer atenção para aquela sua ideia, ou produto, ou serviço que você está oferecendo. Então, é uma das formas de você conseguir testar a sua ideia de forma rápida, principalmente para amigos. Você pode desenvolver o MVP e compartilhar com seus amigos, grupo de escola, grupo da faculdade. Então, você compartilha com eles, pede para eles testar e te dá um feedback do que acharam. Se, por exemplo, se a interface não está muito boa, se a cor, né, as cores não tá boa, as fontes, ou se a própria ideia em si, né, o problema que aquela ferramenta, aquela ideia vai resolver, se ela não é boa o suficiente, se ela não está agregando valor o suficiente. Então, é algo que você consegue descobrir muito rápido com um MVP e com amigos, né? Que é uma das melhores formas de você conseguir saber se aquela sua inovação, se aquela sua ideia, ela será boa ou não. E para finalizar, um dos pontos que eu posso trazer para vocês é que sempre pense em inovar. Nunca, nunca pense que aquilo ali não vai mudar ou que não é possível mudar. Nunca fique na mesmice. Sempre pense em melhorar, de ser diferente. Até porque a gente
não foi chamado para ser igual a todo mundo. Então pense em ser diferente, diferente dos outros. Então, se uma pessoa ela está vendendo ali maçã, não pense em vender maçã, venda pera. Então, até porque se aquela pessoa já está vendendo, então o público já gosta dela. Para você conquistar o público que ela já tem, é difícil. Já você botando um outro produto, é mais fácil você conquistar do que vendendo o mesmo. Então, pense nisso. Até porque, vamos supor, se uma pessoa ela já tem, ela utiliza um provedor de internet, gosta daquele provedor e você aparece no bairro com outro comercializando internet também, ela não vai para você porque ela já gosta do outro. Então, pense em fazer algo de diferente que os outros não estão fazendo. E eu finalizo deixando uma pergunta para vocês. O que você vai começar a fazer hoje para acompanhar as tendências? Como o próprio falei, inovar nunca ficou tão fácil. E agora você tem as ferramentas para isso. O futuro é seu. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.